Tá? Vou ver se você entendeu. Se eu quero que o valor f de x fique a uma distância de 1 menor do que 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 1 milhão, eu te pergunto, se eu quero isso, quão próximo de 2 eu devo escolher o x de modo que essa implicação seja verdadeira? Me responda. 1 sobre o quê? 1 sobre 2 milhões. Com certeza, porque eu provei, o que eu provei? Eu provei que para todo epsilon positivo, escolhendo delta igual a metade de epsilon, esse delta ainda é positivo e eu tenho verdadeira esta implicação. Então, diante do que foi concluído aqui, eu tenho certeza que o seguinte, se eu quero que f de x fique com a distância de 1 menor do que 1 sobre 1 milhão, basta escolher o x suficientemente próximo de 2, de modo que, olha, o suficientemente próximo, o próximo tem que ser sempre especificado, ele tem que ser quantificado. Então, quão próximo de 2 eu tenho que escolher o x? Eu tenho que escolher o x próximo de 2, de modo que essa distância seja 1 sobre 2 milhões. Se eu tiver isso, essa implicação é verdadeira. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a frase? Para esse exemplo, eu posso fazer o valor f de x ficar tão próximo de 1 quanto eu queira. Bastando para isso escolher o quê? O x suficientemente próximo de 2. Então, se eu quero que essa distância seja menor que 1 sobre 1 milhão, essa distância aqui eu tenho que escolher quanta? 1 sobre 2 milhões. Se aqui eu quiser que seja 1 sobre 1 trilhão, qual é a distância que eu tenho que escolher aqui? 1 sobre 2 trilhões. Entendeu? Tá? Vamos a um outro exemplo. Aí você vê um pouco de drama aqui. Mostre que, por exemplo, 9 é limite de x ao quadrado com x tendendo a quanto, hein? O que é que a intuição diz? Com x tendendo a 3. Fazer esse e não vou fazer mais nenhum caso particular usando a definição. Vou fazer só esse, tá? E vou explicar para vocês por que a definição é importante, ela é fundamental, mas nem sempre se usa a definição para calcular limite. Eu tenho outros caminhos para fazer isso, tá? E eu vou explicar para vocês e vocês vão ver a necessidade de eu ter outros caminhos para provar que um limite é um certo valor, sem necessariamente usar a definição, que é detestada por 11 entre 10 alunos de cálculo, tá? Inclusive foi detestada por mim a primeira vez que eu vi, mas depois eu vi que eu me conscientizei que era necessário aprender, tá? No outro dia eu vi que era necessário aprender. Então, prova. Ó, quem é a função aqui? Quem é? Seja f de x igual a quê? A x ao quadrado. E qual é o domínio aqui? Os reais. Qualquer que seja x real. Tá? Então eu quero provar isso aqui. Para essa f aqui, para f, quem é f de x? É x ao... Ei, bota aqui. Se tiver coisando aqui, tá? Cuida, se liga, cara. Tá? F de x igual a x ao quadrado, eu tenho que provar o seguinte. Aquilo ali, a luz do que está aqui, quem é o P? 3. Quem é o L? 9. Então eu tenho que provar o quê? Eu tenho que provar que para cada epsilon maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, tal que esta implicação é verdadeira. O que é que essa implicação diz, se ela for verdadeira?
ela diz que eu posso escolher o f de x tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de P. Tá? Sempre você começa para, dado o epsilon, encontrar esse delta, você tem que começar olhando para cá, ó. Não é para cá, é para cá. Vamos usar um pouquinho de raciocínio agora. Agora vai ter que raciocinar. Sabe por quê? Porque você tem o seguinte, ó. Tem-se quem é o módulo de x2 menos 9. Aí vem a fatoração. Por que você aprende a fatorar? Porque é necessário, tá? Qual é a fatoração de x2 menos 9? Qual é? É x mais 3 vezes x menos 3. Já aprendemos isso, tá? Isso aqui é x mais 3 vezes o quê? X menos 3. Qualquer que seja o x real. Agora me diga, dado o epsilon maior do que 0, dá para encontrar o delta? Como foi nesse caso aqui? Dá? Dá como foi nesse caso aqui? Dá não, por quê? Porque aqui eu tinha uma constante. Quando eu olho para cá, eu não tenho uma constante, eu tenho x mais 3. Mas aí eu tenho que me virar. Eu quero provar, isso é verdade. Isso é verdade. A intuição diz, a intuição não diz. A intuição é uma coisa fundamental. Tá? Mas ela falha. Nós vamos ver aqui, nós veremos aqui que ela falha muitas vezes. Tá? Mas aí observe o seguinte, ó. E você vai me perguntar, com certeza, tá, por que você fez isso? Eu vou fazer para dar certo. Tá? Olha. Se, preste atenção comigo, se x menos 1 em módulo, x menos 1 não, x menos 3. Observe o seguinte, ó. Se x menos 3 em módulo é menor do que 1, então, para o número em módulo ser menor do que 1, é necessário o suficiente que ele esteja entre dois números. Quais números? É necessário e suficiente. De novo, vamos lá. Para o número em módulo ser menor do que 1, para que ele em módulo seja menor do que 1, é necessário e suficiente que ele esteja entre dois números. Quais são? Menos 1 e 1. Então, menos 1 é menor que x menos 3, que é menor do que 1. Concorda? É a desigualdade modular, pessoal. Ó, o módulo. Ó, o módulo. Aqui, ó, por favor. Aqui, por favor. O módulo de x é menor do que a, dados x real e A positivo, tem isso o seguinte, o módulo de x é menor do que A se somente se o x está entre menos A e A. Não é verdade? O que é o módulo? Não é a distância do número à origem? Não é? O módulo, que é a reta numérica, está nas notas. Está aqui o A, está aqui o 0. Quem é o módulo de um número x? Quem é? É a distância dele à origem. Para essa distância ser menor do que A, ele precisa estar entre quê? Entre menos A e A. É se somente se. Ok? Estabelecido isso, vamos. Então, o menos 1 é menor que x menos 3, que é menor do que 1. Eu estou querendo... Tá? Com isso aqui, que eu estou querendo majorar essa expressão x mais 3. Como é que eu faço para aparecer x mais 3 aqui, hein? Soma o quê? De todos os lados. Logo, somando 6
aos 3 lados, eu vou ficar com o quê? Com o quê? Qual é a desigualdade que eu consigo? 5. 5 menor que o quê? Hã? X mais 3 menor do que? 7. Olha o que eu consegui. A seguinte implicação. Se x menos 3 é menor do que 1, então x menos... em módulo, né? Então x menos 3 sem um módulo está entre menos 1 e 1. E aí a conclusão é que x mais 3... x mais 3 é um número maior do que 5, ele é positivo, e ele é menor do que 7. Daí, qual é a conclusão? O módulo dele é menor que o quê? Menor do que 7. Então, veja bem, se o x está a uma distância de 3 menor do que 1, a soma x mais 3 em módulo é menor do que 7. Pronto, isto diz. É como se eu tivesse uma constante 7 aqui agora. Eu tenho uma condição sobre x para aparecer uma constante 7 aqui. E aí você vai me dizer. Agora vamos, dá o epsilon. Assim, quer dizer, disso aqui, dado epsilon maior do que 0, quem deve ser o delta para que eu escolho? Hã? Tudo bem, vamos botar. Escolhendo o delta igual a epsilon sobre 7, vou seguir a sua sugestão. Escolhendo o delta igual a quê, hein? A epsilon sobre 7. Escolhendo o delta igual a epsilon sobre 7. Tem-se. Por que eu deixei essa distância tão grande? Sei lá porque que eu deixei, né? Tem-se, mas deixa lá essa distância aí. Tem-se o quê? X menos o quê? Ó, olha aqui, ó. Rapaz, mandar para o setor pessoal, tá? X no domínio de F, mas o domínio de F é R, né? X menos P menor do que delta maior do que 0. Então vamos lá. Quem é o P? Quem é? 3. Então, vem para cá. X menos 3 menor do que o quê? Menor do que esse delta, maior do que 0. Vai implicar o seguinte. Quem é o F de X? X2 menos 9. Mas quem é o X2 menos 9? Quem é? X2 menos 9, quem é? É o X mais 3, que multiplica o quê? X menos 3. Bom? Aí isso aqui, se o X menos 3 é menor do que delta, eu consigo alguma coisa aí? Eu consigo alguma coisa aí? Eu consigo, como eu consegui aqui, ó. Como eu consegui aqui. Porque apareceu 2 aqui, né? E aí? E aí? O delta igual a epsilon sobre 7, o máximo que eu vou conseguir é isso aqui menor do que x mais 3 vezes quem? Epsilon sobre 7. É isso que eu vou escolher, é isso que eu vou conseguir. Não é isso que eu vou conseguir? Porque se x menos 3 é menor do que delta, o delta é epsilon sobre 7, aí vai aparecer o delta aqui, tá? Vai aparecer o delta aqui. Ou seja, eu vou ter, já posso apagar isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter, né? Menor do que o quê? Menor do que x mais 3 vezes quanto? Epsilon sobre 7. E aí?
Então o delta não está funcionando. O delta não está funcionando. Mas esse delta aqui vai funcionar, ó. Repare. Porque eu quero usar isso, gente. Eu quero usar isso aqui. Tá? Eu quero usar isso aqui. Então, não vai ser o delta simplesmente epsilon sobre 7. Vai ser um delta que garanta que se o x menos 3 é menor do que delta, esse x mais 3 é menor do que 7. Então, o delta vai ser o mínimo, e vocês vão entender por quê. Ó. Vai ser o mínimo de dois valores. Vai ter o mínimo entre 1 e o epsilon sobre 7. Vai ser o menor entre esses dois valores. Por quê? Aí eu vou apagar aqui. Tá? Vou apagar aqui e vou concluir lá. Tem-se. Bem, se o delta é o mínimo, porque eu quero usar isso aqui, ó. Eu quero usar isso que foi feito. Eu quero usar esta, me desculpe borrar aqui, eu quero usar esta implicação aqui. Isso é uma implicação. O que é que essa implicação diz? X menos 3 é menor do que 1, x mais 3 é menor do que 7. Então, vamos lá. Se eu escolho o delta igual ao mínimo de dois números positivos, eu tenho, primeira coisa, esse número ele é positivo. Ou seja, se o epsilon for 1000, vamos explicar, se o epsilon for 14, que vai ser o delta? 1, porque eu fico o mínimo entre 1 e 2. Então, se eu der o epsilon igual a 14, eu estou escolhendo o delta igual a 1. Se o epsilon for 3, quem é o delta? 3 sobre 7. Vocês entenderam a conclusão daí? Então, se eu escolho dessa maneira, você tem delta positivo e, se eu não tiver errado, vai funcionar. Porque vai acontecer o seguinte. X menos 3 menor do que delta, maior do que 0, implica duas coisas. Implica o x menos 3 é menor do que 1, certo? Porque o delta é o mínimo entre esses dois. Então, quem for menor do que delta é menor do que 1, certo? Mas não é só menor do que 1. É menor do que epsilon sobre 7. Menor do que esses dois valores. Acontece o seguinte. Implicação. Se o x menos 3 é menor do que 1, eu já provei que se o x menos 3 é menor do que 1, então o que acontece? X mais 3 em módulo é menor do que 7. E o x menos 3 em módulo continua sendo menor do que epsilon sobre 7. Daí, se esse número é menor do que 7 e esse é menor do que epsilon sobre 7, o produto desses dois, que é x mais 3 vezes x menos 3,